Olá, pessoal. Hoje mais um podcast Chama Que É Show. E o nosso podcast hoje tem uma pessoa assim extraordinária. Ela é linda, charmosa, inteligente pra caramba. Sabe assim, aquela mulher que quando ela chega, ela nunca passa despercebida. Sabe por quê? Porque ela é incrível, gente. E você se conectar com pessoas incríveis faz toda a diferença na nossa vida. E a história dela vale ouro, diamante, o que você quiser, porque ela é uma mulher extraordinária. Tô muito feliz que ela... Gente, pra gente conseguir uma agenda é uma loucura total. Porque olha o que eu queria, o que eu namorei para essa mulher estar nesse podcast hoje aqui com a gente. Demorou. Mas as coisas, elas acontecem, às vezes, quando você nem imagina. E tudo tem um propósito. E eu estou muito feliz de receber nada mais, nada menos que Ana Tércia, maravilhosa! Bem-vinda! Obrigada, Rô. Eu que fico até emocionada, assim, de estar aqui nessa chama. Chama que quer dizer, a chama me chamou. Esse show... Bom, Rosângela, combina muito contigo. Tu é o show, né? E a chama é que faz o movimento todo. Então, é muito bom a gente poder prestigiar um projeto de uma amiga, de uma pessoa que eu acompanho há tanto tempo, que eu tenho um carinho todo especial, que eu vejo o teu progresso e a gente vai se fortalecendo mutuamente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast que tá babado aí. Babado. No mundo contábil não se fala em outra coisa. É Rosângela Costa para todo lado e onde ela chega, todo mundo já chama que é show. Chama que é show. Pô, realmente é incrível o movimento que tu estás fazendo e eu sou uma pessoa que gosto muito de movimento e aí essa semana eu vindo para São Paulo, eu disse, não, eu tenho que dar um jeito de entrar nessa chama, pegar essa energia dessa chama, porque a gente precisa de ânimo, de pessoas animadas, motivadas com a vida, porque a gente está vivendo um período aí de um mundo muito carregado de coisas negativas. Sim, de energias pesadas, né? É questão climática, é câmbio, é juros, inflação, quer dizer, vai dando aquele desespero, às vezes, até no ser humano, né? Exatamente. Aí a gente encontra uma pessoa com a tua energia, com a tua animação, isso é tão revigorante, né? Então, parabéns mesmo. Que momento maravilhoso que você está na sua trajetória, construindo, né? A gente vai construindo todo dia. Obrigada, Ana. Você sempre foi uma pessoa que me apoiou, que sempre acreditou, que sempre falou, vai. Eu falo, vai. E é muito bom, porque quando você se relaciona com pessoas que te motiva, que acredita junto com você daquilo que você sonha, faz a diferença na vida do ser humano. Então, o ambiente ele muda totalmente. As pessoas que a gente escolhe para se relacionar mudam totalmente. E você... Eu falo para todo mundo quando eu falo assim, gente, ela é um furacão, ela é uma mulher... E eu falo, eu vejo muito isso. Eu falo assim, gente, quando você vê uma pessoa super inteligente, que eu falo assim, professor, né? Que ensina. Gente, para mim tem coisa, profissão, melhor do que quando você está pronto para ensinar alguém. Poxa, a gente tem que aprender todo dia, toda hora. É verdade. Toda hora. É verdade. E não é todo mundo que tem esse perfil. Então, uma habilidade... maravilhosa. Porque quantas vidas você ajudou a ser transformada por aquilo que você compartilhou, que você ensinou? Hoje eu posso dizer que são milhares, porque olha que máximo. São 32 anos de docência, né? 34 anos de formação, e eu comecei muito cedo na carreira acadêmica, mas eu quero te dizer que assim, o potencial disso aqui, de um programa gerado dentro desse ambiente virtual, digital, e com esse potencial de atingir também muito rapidamente milhares de pessoas, milhões de pessoas, também é uma transformação. E eu vejo assim que o trabalho que tu estás fazendo, né, e potencializando isso com um podcast, isso é também muito transformador, isso impacta as pessoas, isso também é uma docência. Só que é uma docência moderna, sem os rigores, melhor ainda, sem os rigores acadêmicos, porque a academia
engessa muito, acaba nos deixando muitas vezes um pouco realmente travada dentro de métodos e procedimentos, enquanto que um movimento como esse é uma comunicação mais livre, onde a gente pode... tu não precisa embasar tudo que tu está dizendo, tu tem a base da tua experiência, mas tu tem uma liberdade, uma licença poética, né? Como eu digo, para trazer o conhecimento sem aquele rigor. Sim, mas eu já fui forjada dentro desse rigor acadêmico, institucional, porque a gente que participa, né, de entidades, a gente fica muito preso a determinados padrões que a gente também precisa respeitar, né? Porque estamos dentro de... já viu. É verdade. De mas você vê que legal, porque quando a gente fala de um podcast, Chama que é Show, Sua História Vale Ouro, como as histórias têm transformado vidas de tantas pessoas, porque são histórias verdadeiras, né? Porque quem não é de verdade tem prazo de validade, certo? Perfeito. Então, eu trago aqui as pessoas que eu convido, são pessoas que para poder contar a sua história. E eu tenho certeza que esse público está assim, ó, Ana Terça na área, gente! Peraí, aí o pessoal tá passando, opa, peraí que eu quero ouvir, porque as pessoas às vezes que eu trouxe aqui, Ana, a gente deu muita risada, a gente chorou, foi muito, muito legal, porque a gente falou de histórias mesmo e coisas que o outro lado, as pessoas não têm noção, nem imaginam. E aí a pessoa conta e fala, olha, minha trajetória foi assim. E aí eu queria que você compartilhasse com esse público, que aperte os cintos, que lá vem história top, que você pudesse compartilhar com a gente aí a sua história, quem é a Ana Tércia, quantos irmãos você tem, fala um pouco da família, fala de você, daquilo que... Quem é você mesmo? Para nós aí, que o público está curioso e eu também. Pois é, eu também. Porque a gente se conhece, a gente se encontra muito em oportunidades da nossa função institucional, dentro do sistema contábil, em conselho, e às vezes a gente não tem aquele tempo, a gente não dedica aquele tempo para falar da gente, para falar das nossas histórias. E tu sabe que é interessante, porque tu sabe que hoje eu ocupo dentro do Conselho Federal de Contabilidade a vice-presidência técnica. Quer dizer, a vice-presidência técnica é uma das mais sérias área atividades. Técnica, né, gente? É técnica, é normativa, é pesada, é muito, muito trabalho, muito conteúdo para se trabalhar. Então, muitas vezes a gente acaba... vai fazer uma palestra, acaba falando só de assuntos técnicos. E eu vou te dizer assim, ao longo da minha carreira dentro da contabilidade, então lá se vão 34 anos de atuação profissional, né? E eu sempre gostei muito de palestrar, de falar para público, né? E aí tanto que eu me dediquei depois, me direcionei para a área acadêmica e depois, num determinado momento, fazia paralelamente trabalhando às 8 horas, né, numa atividade executiva, e à noite ia para a universidade para dar aula. Eu tinha essa necessidade de compartilhar conhecimento. E tu sabe que durante muito tempo eu me privei de falar de mim. Isso. Porque aquilo parecia que se eu chegasse num evento, numa palestra, fosse fazer uma palestra e começasse a falar de mim, como se eu estivesse querendo me vender, né? Fazer uma coisa muito clichê. E aí eu entendi, eu pensava que para eu ser uma profissional respeitada, né, e para que a minha palestra, a minha fala fosse valorizada, eu não deveria falar de mim. Então eu não falava. Basicamente eu entrava nos assuntos técnicos, piada pouquíssimas vezes eu fazia, e olha que eu sou uma pessoa que eu adoro dar risada, né? Falar bobagem, mas as pessoas não conhecem esse lado. Por quê? Porque eu não mostrava esse lado, eu mostrava o lado sério, porque a gente precisa construir autoridade. A questão é assim, eu acho que esse ambiente corporativo, ele nos machuca tanto, nos cobra tanto, nos exige performance de uma forma tão severa que a gente se poda. Sim. E a gente acha que a gente não deve fazer. Eu canso de assistir palestrantes que falam do papagaio, botam até o cachorro papagaio no slide da apresentação. E eu acho show de bola. Mas eles podem, por quê? Porque eles sempre foram autorizados, né? E aí, de quem eu estou falando? Falando dos homens, que sempre foram os donos do pedaço, na contabilidade e no ambiente corporativo. Sim. Aí chega nós, mulheres, né? Começamos muito cedo, as pessoas olham e já dizem assim, essa menina, que será que essa menina vai falar?
Né? O que essa menina vai nos apresentar? Vamos lá, quero ver. Vamos ver se tem entrega aí. Então, isso sempre nos forjou a gente fazer um trabalho muito sério para construir essa autoridade. Agora, depois que tu tem a autoridade construída, aí a gente começa a se permitir sair um pouquinho do script. Né? E é nesse momento que eu estou. E é nesse momento que eu cheguei aqui no Chama Que É Show. Olha, tá vendo como as coisas acontecem na hora que tem que acontecer? E é verdade. Nós precisamos ter a liberdade de falar quem a gente é, e de dar risada, e de ser, e tá tudo bem quando a gente trabalha o nosso autoconhecimento e vai fazendo com que as coisas vão se movimentando de uma forma mais leve. Exatamente. Porque, poxa, somos nós. Nós somos seres humanos, como qualquer outro, e cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem sua crença, cada um tem o seu formato, cada um acredita, e tá tudo bem. Isso. E aí a gente começa. E aí fala pra mim, a Ana Tércia, menininha lá, criança, você já sonhava em ser contadora, em ser professora? O que você pensava em ser? Que eu já sei, mas isso aí eu sei mais ou menos. Porque assim, né, gente? Ela também é escritora, né? Então, eu sei. Então, eu sei algumas coisas, né? E da minha amiga. Sim. Então, Rô, assim, não. Sabe que eu conheço... Eu vou te dizer assim, ó, esse tempo todo que eu tô na profissão contábil, eu não conheço uma criança... Nunca ouvi uma criança dizer assim, quero ser contadora. Né? Então, não é uma profissão que a gente sonha desde criança. Mas a gente começa a ir reconhecendo as habilidades, a gente vai trabalhando facilidade com números, a gente tem, às vezes, assim... Só que a contabilidade, eu jamais imaginaria em criança que eu seria uma contadora, apesar de gostar dos números, porque eu sou uma pessoa muito inquieta e a figura naquela época, eu sou... lá do finalzinho da década de 60, né? Quase década de 70. Então, toda a minha infância ali foi década de 70. E naquela época, qual era a imagem do contador? Era o guarda-livros. Né? Era aquele profissional sério, sisudo, masculino. Nossa, nunca me passou pela cabeça. Agora, a professora já era algo que... Até porque era aquela figura, aquela profissional que tu começa a ter o primeiro contato, né? Tu começa a ir no colégio, eu fui pro colégio. Já criando uma admiração, né? Para quem ensina. E como que vai ser? Olha, ser professora, realmente, na nossa época, era bem isso mesmo. Todo mundo, a pessoa falava, quero ser professor, né, tal. E até quem tinha um pouco desse espírito de liderança, quem gostava de liderar, já botava os coleguinhas tudo sentado. Porque aí né, tu já exercia ali um pouco de poder, né? E dessa liderança. Então, eu fui me construindo assim, gostando muito de estudar, gostando muito de interagir com as pessoas, era muito comunicativa. Então, era aquela assim que quando chegava na aula, a professora perguntava assim, nós precisamos de 4 meninas para um número de dança. Eu já era a primeira que estava com o braço... Líder das classes, não sei o quê, E é engraçado, como isso, eu sempre falo, Ana, que dentro da psicanálise, e a gente vê muito isso, assim, tem algumas coisas que já vem mesmo, que é o natural, que é a nossa habilidade, que é aquilo que a gente tem. E por que a gente não pode explorar isso para ter resultados profissionais, para alcançar outros patamares e tal, e ver como que faz, né? Exatamente. E às vezes você para e fala, poxa, eu já era ali pequenininha, eu já tinha aquele perfil. Porque eu, Rosângela, também não sei ser contadora, essas coisas, mas eu sonhava assim, eu olhava para a TV preta e branca, porque eu vim da classe humilde, igual eu falo para todo mundo, eu olhava assim, aí eu via aquele comercial do Banco Itaú, eu via aquelas cadeiras, eu falava, gente, eu quero sentar num lugar daquele que eu fico lá. Sei lá, porque quem está sentado naquela cadeira tem autoridade para falar as coisas, para estar. E aí você vai construindo uma jornada e as coisas vão acontecendo. Exatamente. Você começa ali na infância e as coisas vão acontecendo. Aí vem os rótulos que as pessoas nos rotulam, e isso vem desde da barriguinha da mamãe. E antes do rótulo, as podas, né? Então, assim, ó, como os pais, a minha mãe já percebia, né, esse ar assim, muito de ousadia, né, e de saliência, então começava a ser podada. Baixa a tua bola. Né? Não é assim. Para de ser interesseira. Não se mete nas conversas. Isso aqui não é assunto para ti. Tu entendeu? Então a gente foi muito podada, diferente de hoje em dia, que as crianças têm uma liberdade absurda. Geral. E mais do que isso, o nosso sonho era podado também. Sim. Porque quando tu olhava na televisão, como tu disse assim, eu quero ser aquela ali. Tá longe. Não é pra ti.
Não é. Tem que ver que nós somos pobres. E nós somos pobre, mas não tem dinheiro para isso. Ou vai estudar, era mais ou menos assim. Vai estudar na escola pública. Vai estudar. Depois que você estudar, você pensa o que você vai fazer. Era mais ou menos assim. Então assim, nós estávamos num modelo de sociedade em que se tu olhasse uma médica e tu pensasse assim, eu quero ser médica, mas aí tu olhava assim, mas como é que eu vou ser médica? Na minha família ninguém é médico. Na minha família ninguém trabalha em banco, então, ninguém é engenheiro, ninguém tem uma profissão. Para mim poder seguir e falar, qual é a tua referência? Do zero, né? Começou ali. Exatamente. Então, assim, eu não sei o teu caso, mas eu fui a primeira pessoa da minha família a ter diploma superior. Sim, então, mas você vê que as coisas, elas foram acontecendo, você fala, poxa, que difícil, né? Porque você começou e você estudou, você alcançou aquilo que você almejava, e você vê que, às vezes, como é difícil esse processo. Porque você chegou num patamar dentro do seu estado da maior autoridade contábil do seu estado. Ponto. Como presidente. Sim. Olha isso. E eu imagino a sua família, a sua mãe. Como foi isso para sua família? A gente falando aí um pouquinho, né, mas da parte pessoal. Quando viu que, poxa, mas ela é a autoridade máxima do estado dela. Como profissional da contabilidade. Olha que emocionante. E é muito emocionante isso. Porque eu lembro da sua posse, eu lembro da sua mãe, eu lembro... E imagina, como que foi isso na família? Isso foi até para mim foi uma surpresa, né, Rosângela? Porque eu só comecei a realmente me acostumar com essa ideia, né? Porque, primeiro que assim, quando eu comecei a perceber que havia essa possibilidade... Eu já estava no sistema contábil há muito tempo, e aí eu comecei a ver em outros estados mulheres sendo presidentes dos seus conselhos. Aquilo foi que me permitiu sonhar. Olha só a importância dos exemplos. É isso aí. Sabe? Aquilo me permitiu sonhar, porque quando eu ia no meu conselho de contabilidade já formada, né, a escolha do curso já foi, né, uma coisa assim, eu vou fazer ciências contábeis, mas no que eu vou trabalhar? Eu olhava, naquela época, o cenário contábil totalmente dominado por homens. Então, já era... Aí a minha mãe dizia assim, não, tu faz contábeis e depois tu vai fazer um concurso. Porque a minha mãe já era funcionária pública, então... aí já vem... Era o cenário que ela enxergava. Tu vai fazer concurso pro Banco do Brasil. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Não era qualquer lugar, Banco do Brasil. Banco do Brasil. Né? Então, tu vê que assim, havia essa limitação também de escopo, porque parece que para tu ser contadora, a única coisa que tu podia era assim, tu tinha um escritório contábil, ou tu ia trabalhar num escritório, né? Não era nem assim, vou fazer contabilidade para ter uma empresa de contabilidade. Ser dona, ser empresária. Não, ou tu vai trabalhar num escritório, ou tu vai ser funcionária do Banco do Brasil. Então, nossos sonhos não eram ousados. Por quê? Porque nós não tínhamos licença poética para ousar. Né? E aí, com esse envolvimento dentro do sistema, para chegar na tua pergunta, né, de como foi chegar lá na presidência, eu só comecei a me permitir pensar que eu poderia, porque eu não queria me frustrar. Então as pessoas me diziam, tu quando vai ser presidente do Conselho? Não, porque o Conselho do Rio Grande do Sul nunca teve uma mulher na presidência. E aí eu pensava assim, nunca teve aí você, eu de certo. Mas sou eu que vou ter que enfrentar esse desafio. Capaz. Por que vão me escolher se até hoje nenhuma das que passaram por aqui conseguiram, né? Eu achava aquilo uma coisa, uma viagem, uma jornada nas estrelas. Mas quando eu comecei a ver mulheres chegando, aquilo foi me inspirando. Inclusive, aqui a gente precisa fazer um registro, assim, o próprio Rio de Janeiro, que tinha tido a Diva. E a Diva fez a sucessão com a Vitória, nossa querida, saudosa Vitória, que faleceu agora há poucos dias, né? E que foi um exemplo. Então, eu ver aquelas mulheres fazendo sucessão uma para outra, aquilo era o meu sonho de consumo. Né? E a força que elas nos davam. Elas nos mentoravam. Sim. E olha que nem se usava muito essa palavra de mentoria. Nós fomos mentoradas. E é verdade, porque você vê que quando as pessoas estão prontas em compartilhar aquilo que ela tem de conhecimento e trazer outras pessoas para perto, dá para fazer, vamos todo mundo fazer, vamos se ajudar, vamos... Sim. Então, a gente fala hoje, tem a mentoria, tem não sei o que, BPO. Aí você volta lá na infância, nas coisas, lá de pequenininho, que os pais da gente, os avós falavam tantas coisas de orientação
que é o que é hoje. E vem alguns ditados que a gente às vezes carrega para nossa vida e fala assim, faz todo sentido. Exatamente. Porque a mentoria é você realmente compartilhar, você viver a parada com a pessoa. Eu falei isso aí. As minhas mentoradas hoje que eu tenho, que eu nem imaginava que eu um dia poderia ser uma mentora. Tipo, da onde? Eu vivo com elas aquilo que elas estão querendo. Cuidando da parte pessoal, emocional e profissional. Junto. Exatamente. Aí me liga, vamos fazer junto, vamos fazer acontecer. E você compartilha. E esse compartilhamento de nós como mulheres faz toda a diferença, né, Ana? Você é uma mulher que você fala, quando você vê uma mulher, você está sempre apoiando, você está sempre levantando a bandeira e falando, tô aqui, dá para fazer, você pode. E eu acho muito importante essa Porque fala. Eu recebi isso de mulheres e de homens visionários que enxergaram o momento e o potencial. Então, é muito importante quando as pessoas nos enxergam no nosso potencial, né? Naquilo que a gente tem de diferencial para enfrentar determinados desafios, porque todo mundo sabia que ia ser uma barra. Ia ser uma barra disputar a eleição, enfrentar uma oposição e quebrar paradigmas num estado conservador como é o Rio Grande do Sul. Pois é, imagina. Para não dizer outras coisas. Conservador. É isso aí. Vamos falar assim que é melhor? Então, Rosângela, quando tudo se construiu, e aí é um desafio atrás do outro, primeiro aceitar o desafio de ser a cabeça da chapa, e assim, tem um detalhe bem importante que eu não comento muito, mas eu tinha muito medo de fracassar e de protagonizar o vexame. Por quê? Porque a gente tem um grupo político lá no Rio Grande do Sul muito, muito forte. E esse grupo vem há bastante tempo com êxito nas escolhas, né? Mesmo as mais difíceis, mas as eleições mais difíceis, mas assim, o grupo sempre conseguindo emplacar os candidatos. Então, o medo que eu tinha de ser eu a pessoa que fosse romper aquele ciclo de prosperidade, porque, de repente, se eu não conseguisse êxito, né, na campanha, em fazer uma campanha que fosse propositiva, e se as pessoas não entendessem essa mudança de paradigma, porque eu quebrava vários paradigmas, por ser mulher, por ser negra, por ser professora universitária, porque o perfil... Eu era empresária contábil. Exatamente. Então, eu sofria esses vários estigmas. Vai entender, não vai entender isso, porque não é empresária contábil. Como é que vai nos representar perante uma Receita Federal? Entendeu? Eu enfrentava, mesmo com todo o histórico que eu já tinha dentro de ter sido colaboradora do Conselho Fiscal do CRC do Rio Grande do Sul, de já ter ocupado funções de vice-presidência, de ter ido para o Conselho Federal como conselheira suplente, depois voltei para o Conselho do Rio Grande do Sul. Já tinha um conhecimento. Tinha muito conhecimento, conhecia as pessoas, conhecia as rotinas, os processos dentro do Conselho. Então, eu tinha esse medo, esse bloqueio. E isso... Então, eu comecei também a me preparar para enfrentar uma possível derrota, porque a oposição pegou pesado. Né? Mas o mais importante, você foi com medo mesmo. Fui. Por quê? Eu falo sempre. A primeira decisão que a gente tem que tomar na vida é de coragem. Exatamente. Então, eu tô com medo, eu tenho que ter coragem para tomar uma decisão. Exatamente. Aí quando você tem coragem, você fala, não, tem que ter coragem. Aí eu vou tomar uma decisão, vou com medo mesmo e vou fazer o meu melhor. Exatamente. Porque eu sou competente o suficiente para fazer aquilo que eu estou dizendo que eu vou fazer. Pô, eu sou adulto. Eu não sou criança. Eu sou adulto. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu vou fazer. E eu vou fazer com competência. Porque eu não estou aqui para brincar. Eu estou aqui para entregar aquilo que eu estou dizendo para todo mundo que eu vou fazer. É sobre isso que eu costumo dizer. As pessoas, às vezes, elas têm uma dificuldade de assumir aquilo que elas falaram que elas iam fazer. Ninguém mandou nada, mas ela falou que ela ia fazer. Isso é muito importante, porque vem o desafio, a gente tem que entregar, porque a gente se comprometeu a fazer, e aí vem uma jornada muito bonita, porque com todo esse processo que você fez, Ana, você gerou uma admiração de muitas mulheres, de olhar para a Ana Tércia e falar, poxa, e aquela presidente do Rio Grande do Sul? Gente, a Ana Tércia. Aí eu vejo como foi a sua movimentação, como no cargo que você estava ocupando naquele momento, das pessoas quererem estar perto de você, das pessoas quererem... E começou isso e foi gerando... E a posse foi de impacto. Né? Ai, porque assim, não fui, gente. Vai de novo pra eu ir. Ai, meu Deus, vai de novo que eu quero ir nessa porra. Né? Não fui.
foi o governador do estado e a primeira-dama do estado. Quer dizer, assim, o governador normalmente era o governador José Ivo Sartori. Normalmente ele ia, quando ele ia num evento, era só ele que representava. Foi a mesa da minha posse, que foi no Teatro do Bourbon Country, um lugar muito elegante. Imagina. Assim, ó, Rô, era abarrotado de pessoas. E, assim, parecia que eu estava indo receber um Oscar, porque, assim, aquilo foi um momento tão épico. No outro dia, saiu em vários jornais, né, com a presença do governador. Gente, o governador, há muito tempo que nós não tínhamos presença de um governador numa posse. Por quê? Porque as pessoas entenderam que era, assim, que era um momento de ruptura de um padrão. É o tal do momento uau. O que aconteceu? O sistema contábil brasileiro, assim, representante. Todo mundo queria ir nessa porta. Mas aí o que você me perguntou, que eu quero te responder, é a questão, assim, da família, de como foi. Porque imagina isso e todo esse impacto, aí vamos lá para casa. Sim, então eu fiz questão que a minha família toda estivesse, né? Cada um da maneira que pudesse, mas que estivesse. E aí eu já não tinha mais meu pai vivo nessa época e a minha mãe com Alzheimer. E eu queria muito que ela estivesse. Por quê? Porque ela é a grande mentora desse projeto todo de construção de uma mulher empoderada. Né? Ela foi mentora disso tudo. Você sempre admirou. Então eu digo o seguinte: as pessoas dizem que acham que foi o Michael Porter que inventou o planejamento estratégico. Eu digo, não, foi a minha mãe. É isso que eu falo. É sobre isso, Ana, que hoje a gente fala, a gente só muda os nomes aí, mas se você vai ver lá atrás, é o que a avó falou, que a mãe falou, se você fazer o negócio direitinho, dá certo. Tu imagina uma mulher que nasceu em 1933, tá? Que hoje ela estaria com mais de 90 anos se estivesse viva. E essa mulher, lá, né, na década de 70, depois de passar por vários perrengues de vida, né, de uma vida de escassez, ela construiu uma família e ela preparou uma filha para estudar, para ser formada, para ser uma professora universitária, para ser... Imagina o orgulho. E ela, claro que ela não sabia, quando ela me preparou, ela não sabia onde eu poderia chegar, mas todas as bases... Ela foi colocando. Inclusive, de dizer assim, não te preocupa com casar, com namorar, te preocupa em estudar e ter um diploma. Buscar conhecimento é tudo. Buscar conhecimento. Então, assim, família é importante, constituir uma família é extremamente importante. Eu também queria sair, fazer festa, namorar, e a minha mãe dizia, vai estudar, porque é o estudo que vai te fazer a diferença na tua vida. Né? Então, parece uma coisa clichê, parece. Mas não é clichê, porque aí tu pega pessoas que foram criadas no mesmo ambiente, até dentro da própria família, e nem todo mundo consegue a resiliência, porque tem que ser muito resiliente. Tem que ser, é isso que eu falo. Tem que ser resiliente. Para acordar cedo, para ir com chuva, para ficar estudando quando tu tá vendo, às vezes, os amigos indo fazendo isso, indo pra farra, e você estuda. Ali, né, porque o dinheirinho para poder pagar custou cada centavo, né? Teve uma que veio aqui, ela falou assim, eu tinha um cara que vendia laranja, eu parava e falava assim para ele, eu posso ficar contando as laranjas para você e você me dá um dinheirinho? Ele falava, desde que você continue estudando. Então, todo mundo tem uma história, né, que fala e você vê. Porque é isso, resiliência para poder fazer, porque não é fácil. Então, eu só queria fechar esse capítulo da questão do dia em que eu assumi a presidência do conselho, que foi assim, então, a minha mãe com Alzheimer, e eu queria tanto que ela fosse. Eu pensava assim, ia ser tão bom ter ela, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha certeza se eu ia conseguir levá-la, porque ela já tinha dias que não estava bem, que não entendia nada. E aí eu falei para a cuidadora, né? Eu disse assim, vamos fazer assim, vamos deixar a roupinha dela pronta. E eu não podia, naquele dia, ficar me envolvendo com ela. Né? Então, eu combinei com a cuidadora assim, vamos deixar a roupinha dela pronta e vamos preparar, né, ela. E aí tu avalia se está em condição de ir, se está bem, né? Se não está muito agitada, se não está... E parece que naquele dia, assim... Tava plena. Ela recebeu uma energia, uma dose extra de lucidez. E aí, quando leram a minha biografia, né, durante a posse, e quando o nome dela foi mencionado, eu estava lá no palco, mas eu observei, a minha filha depois me relatou que ela entendeu, né, que era ela, e ela estava
uma graça, estava toda arrumadinha, feliz, parece que ela realmente estava entendendo. Então aquilo para mim foi uma bênção. E eu acredito muito em bênçãos, eu sou uma pessoa também de fé, de muita fé, e eu acredito em bênçãos. Então, aquele dia eu recebi essa bênção, que foi ela poder ter ido. Eu tenho uma foto linda do dia da posse, que depois o nosso querido Joaquim, que hoje é o vice-presidente, meu colega de diretoria lá no CFC, pegou aquela foto da minha rede social, passou para um pintor lá do Piauí, e esse pintor, ele pinta, né, a partir de fotos, ele faz um quadro, e ele mandou fazer esse quadro. Eu tenho esse momento eternizado, assim, num quadro que está na sala da minha casa. Incrível. Daquele momento em que eu dou um beijo nela, no rosto, e o fotógrafo pegou aquele momento, né? E daquele momento, o Joaquim levou essa foto pro pintor, para esse pintor do Piauí, e sem eu saber, fez uma surpresa. E aí, no dia que eu estava passando a presidência para o atual presidente, que é o nosso colega o Márcio Chu, eles me fizeram a surpresa, a homenagem de me entregar esse quadro. Então, assim, independente, isso são os momentos, digamos, os momentos de celebração. Claro que por trás disso tem muito trabalho, tem muito perrengue. Foram 4 anos, assim, eu peguei 2 anos de pandemia na minha gestão. Desafiador. Mas a gente consegue, aí quando você fala assim das nossas histórias, né? Aquilo que quando é que a gente começou a sonhar com possibilidades de sermos, você que é uma empresária, que é uma profissional de destaque, né? Eu que também me considero uma profissional de destaque também, estou empreendendo na área de consultoria, de mentoria. Tem muita coisa. Quando é que eu comecei a sonhar e a realmente acreditar que eu podia ser essa mulher, né, de autoridade, de poder, de destaque dentro da minha profissão? Quando eu vi outras mulheres. E a gente viu muitas mas nós vimos a primeira mulher assumir a presidência do Conselho Federal de Contabilidade, a nossa maravilhosa, magnífica Maria Clara Bugarim. A gente viu, né, enfim, essas mulheres que lutaram antes de nós para que nós hoje pudéssemos os caminhos foram abertos, um né? mais propício. Os caminhos foram abertos e nós estamos aí percorrendo por ele. E a mulher, que ela precisa acreditar que ela é capaz, né, de poder fazer, estar perto e buscar e fazer com que você realmente viva essa emoção de muitas coisas. Porque eu imagino, imagina o barulho que foi no seu estado, a tua mãe, porque nós somos mãe, você também é mãe, o quanto nós, como mãe, a gente se orgulha de ver os nossos filhos crescendo, desenvolvendo. E eu falo, nossa, a Letícia, porque deixou de ser Letícia. O pessoal chama ela de Zoe, né? Aí eu brigo, eu falo que Zoe nada. É Letícia. Pô, demorei tanto pra escolher esse nome, porque Letícia é alegria, não sei o quê. Aí todo mundo só chama ela de Zoe agora. Eu falei, tá demais, né? Mas que desenvolveu, então como isso nos enche de alegria. Então, eu imagino, né, a tua mãe naquele momento, esse momento único que você viveu lá, de estar com a tua família, de todo mundo vendo que você chegou aonde você chegou. E o caminho, ele continua. A sua jornada, o seu show, continua acontecendo. Por quê? Porque você tem aí um elenco todo ali para poder estar com você, para poder fazer. E as escolhas que a gente faz também. Aonde que a gente quer estar, com quem a gente quer estar. Quais são as pessoas que realmente a gente admira, para que a gente mira, para que a gente acredita. E aí a gente vê que muitas vezes você fala, poxa, quantas coisas que a gente tem que chegar no ambiente com muita força para ser reconhecido até do ambiente. E uma vez você fez um comentário comigo, e eu sempre lembro, né? Não sei se você lembra disso, mas assim, poxa, às vezes você chega num lugar, você é a autoridade maior e aquele lugar não é seu, né? Tá lá, você vai sentar, porque você chegou, e vem gente falar assim, pedala, vamos falar na linguagem, né? Mas o que você está fazendo aí? Estou ocupando meu lugar. E ela, gente, eu ri tanto nesse dia que ela virou e falou assim para mim. Eu olhei para a pessoa bem séria e falei assim, eu sei ler. Que a pessoa estava lá escrito autoridade. Eu sei ler o que está escrito. E está escrito autoridade. Ou você está achando que eu não sei ler? Por quê? Porque o desafio é grande. Você chega num ambiente, às vezes as pessoas, elas te rotulam e aí elas falam o que elas
querem ao seu respeito, o que elas acham. Quando ela te olha, ela começa a falar, essa daí deve ser não sei quem. Aquele deve ser acompanhante. Deve estar acompanhando alguma autoridade. Então, o ser humano precisa refletir sobre isso. Sobre os seus preconceitos. Sobre os seus preconceitos em todas as coisas, em todos os sentidos. Peraí, reflete. Pensa, porque foi aquilo que eu falei pra você, dos rótulos, tá lá, a gente tá lá gravidinha, aí já começa, né? Ah, essa barriga ficou redondinha porque é menino já começa, né? A gente já começa, a mãe ali já começa. O neném nasce, chora, não, tá com fome. Pô, não falou nada, o neném não fala, não, aí você já, não, é fome, você não tá sabendo. Então, assim, por que a gente, como ser humano, não se preocupa mais em realmente entender o outro, ver qual é o posicionamento do outro, em vez de você já ir rotulando, esse daqui não sei o que, aquele. Isso é muito ruim. Por isso, Rô, que é importante nós conhecermos as histórias das pessoas. Sim. A gente só vai entender comportamentos, por que uma pessoa age de uma determinada forma, por que uma pessoa fica, muitas vezes, ela é mais séria, mais introspectiva, ela às vezes aquela pessoa, são situações que essa pessoa passou, que estão lá na sua matriz de vida, né, e que fizeram com que ela se tornasse mais introspectiva, ou que ela não fosse uma pessoa tão sorridente, porque às vezes as tristezas que essa pessoa vivenciou tornaram ela uma pessoa, né, mais introspectiva. Então, conhecer as histórias de vida, eu acho que melhora e faz toda a diferença e nos faz respeitar as pessoas a partir daquilo que a gente sabe sobre elas. Porque, infelizmente, nós somos seres humanos e a gente tem essa tendência de tirar primeiras impressões. Sim. A gente olha e já quer, num olhômetro, definir toda, né, a psique de uma pessoa. E só quando a gente se conecta com as histórias é que a gente começa realmente a entender e valorizar. E as histórias são muito ricas, sim, né? Então, sim, tudo porque que a gente constrói, né, as coisas, passa por um processo que traz resultados. Que traz transformação. Momentos bons, momentos ruins, mas a gente continua seguindo. E você vê, olha, é um papo, né, que passa tão rápido. Gente do céu, eu fico desesperada aqui nos podcasts. Já estou assim, tá acabando. Ana, e assim, ó, eu quero que você fale aí rapidinho, até que a gente não poderia passar pelo podcast Chama Que É Show sem falar da Recon, né? Sim. Poxa, Recon, conta pra gente o que é Recon, porque é muito bom fazer parte desse grupo, tá junto. Fala aí pra essa galera aí sobre a Recon. A Recon é um grupo que foi construído a partir de um sentimento de ausência, né, de mulheres negras em ambientes, principalmente em eventos, em ambientes onde a contabilidade se reúne, convenções, congressos. Sim. E aí eu estava na minha gestão como presidente do Conselho do Rio Grande do Sul e teve a convenção, né, do Conselho e automaticamente muitas mulheres negras que me viram à frente daquele conselho se sentiram, né, motivadas a ir. Porque não é que a profissão contábil não tenha uma quantidade de homens e mulheres negros e de várias etnias e de várias condições físicas, de várias orientações sexuais. Nós somos uma profissão muito diversa, muito diversa, mas às vezes pouco inclusiva. Por quê? Porque como as pessoas elas olham quem aparece nos eventos, os palestrantes, quem são? Essas pessoas é que acabam dando a rotulagem da profissão, né? Então, quando as pessoas olham, os palestrantes, normalmente é um mesmo perfil, né? As pessoas que estão liderando as entidades, um perfil muito homogêneo. Então, passam a falsa impressão de que o ambiente contábil é um ambiente que não é inclusivo. E aí, essas mulheres que foram para o evento se encontraram, me viram, nossa presidente é uma mulher negra, mas nós somos tão poucas aqui. E elas naturalmente se conectaram e para na hora do jantar ficarem numa mesa. E elas relatam isso, que não conseguiam encher uma mesa de mulheres negras. E aí elas fizeram esse desafio. Vamos identificar, né, quantas mulheres negras nós temos aqui no evento. As pessoas, é importante a gente fazer um recorte, pelo seguinte: as pessoas pensam que quando a gente faz
esse olhar, né, da inclusão. Vamos identificar mulheres negras que estão aqui no evento. Como se isso fosse uma atitude nossa de querer se separar dos grupos. Mas não, as pessoas têm uma necessidade de se sentir pertencentes aos espaços. E quando tu chega num espaço, se tu é a única mulher, se tu é uma mulher negra, tu é a única mulher negra naquele espaço, o teu sentimento de isolamento e de solidão é grande. É grande. Né? E pessoas que nunca passaram por situações de exclusão não entendem esse sentimento. Né? Então as pessoas acham que lá vem, né, elas com esse mimimi, papo, com esse mimimi, com esse vitimismo. Não tem nada de vitimismo. As pessoas querem se conectar com pessoas que têm as mesmas culturas, que passam pelas mesmas dores, que enfrentam os mesmos desafios dentro do ambiente corporativo. E esses desafios, muitas vezes, é de levar uma porta na cara, é de não ser escolhida num processo seletivo, é de ter a sua competência negligenciada, né, por puro preconceito, porque a gente vive uma sociedade preconceituosa e excludente. Então, foi assim que surgiu a Recon, dessa necessidade dessas mulheres se unirem e compartilhar experiências e se solidarizar uma com os problemas das outras. E aí, hoje, nós somos mais de 100. Um monte, a gente adora, dá risada, compartilha, faz festa, se conecta, é sobre isso. E aí, quando você vê um espaço com mulheres que faz a diferença, mulheres que, né, estão junto, gente, é bom demais. E a cada dia aumenta o grupo, cada dia temos mais pessoas. A gente fala num podcast, a gente fala assim que é super curto, que é 40 minutos, mas olha, eu terei um programa de TV, que aí vai ter minha filha, nós vamos fazer, gente, vai levar todo mundo, a mulherada pra falar, pra gente fazer as coisas acontecer, os homens, e fazer com que isso mude. Ana, manda uma mensagem assim pra galera, fala assim, o que te motiva todos os dias? Manda aí pro seu público, pros seus seguidores, hein? Porque a gente tá acabando, hein? Palavras finais, aí senão vão... O que eu quero dizer é que o que me motiva é estar hoje dentro de uma profissão, de cargos, não é um cargo, são alguns cargos que eu exerço hoje com a minha condição, né, com a minha representatividade. E eu sou professora universitária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu sou conselheira fiscal de alguns projetos, de algumas entidades, eu sou vice-presidente técnica do CFC, eu sou membro do CPC, né, sou membro da Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul. Eu tenho vários papéis, eu exerço esses vários papéis nos diferentes espaços onde eu atuo. O que me motiva? Primeiro, poder estar nesses lugares inteira, com a minha essência. Com a minha inteligência, com a minha competência, mas com a minha essência. Né? Que a minha essência seja vista, seja respeitada, seja validada, que eu não precise deixar a Ana Tércia, que é extrovertida, que é espontânea, que é alegre, do lado de fora para poder entrar. Claro que a gente modula, a gente regula ali, né, um pouquinho da... não vou entrar gritando, chama que é... Né? Mas... Exatamente, a gente modula, mas de parar de esconder traços do meu perfil que as pessoas precisam conhecer e respeitar. Então, eu posso ser uma professora universitária, eu posso ser uma vice-presidente num conselho sério, como é o nosso Conselho Federal de Contabilidade. Eu posso ser uma empresária, consultora, fazer mentoria, fazer palestras. E, ao mesmo tempo, eu ser aquela pessoa que vai para a roda de samba, que vai para um carnaval, que gosta de se divertir, de fazer coisas engraçadas, de fazer minha atividade física, né? E de viver com perrengues que às vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, Rosângela, assim, que eu tive um episódio de um diagnóstico de câncer de mama, que eu operei, tratei, né? Ainda faço, né, tratamentos, porque isso é algo que está... Sim, tem que fazer. A gente precisa, né, estar sempre cuidando, como tu sempre fala, cuidar da saúde. Eu me conecto com a minha família, eu não tenho vergonha das minhas origens, eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Eu não nasci num berço de ouro, eu não sou herdeira, eu tenho que correr atrás. Se hoje eu parar de trabalhar... Eu não chego até o final do ano, né? Então, essas questões eu considero extremamente importante para qualquer pessoa que queira constituir autoridade em qualquer área, em qualquer assunto. Respeitar a sua essência, honrar a sua história,
Honrar quem veio antes de ti, seja na tua família, Legal. seja nas entidades onde a gente está, porque quando a gente senta numa cadeira, seja de presidente ou de vice-presidente, muitas pessoas passaram por aquele espaço e a gente tem que honrar, respeitar, valorizar, né? E fazer sempre o nosso melhor. Né? Porque às vezes a gente não tem uma segunda oportunidade de estar, por exemplo, aqui no podcast Chama Que É Show. Então eu vou dar tudo de mim. É isso aí, né? Ela tá aqui, ó, desesperada. E para poder encontrar essa mulher maravilhosa, conta para nós sua rede social, Ana, pra galera, qual é a sua rede social para encontrar você? Instagram é @aatércia. LinkedIn, Ana Tércia Lopes Rodrigues. Estou no Facebook, estou no Threads. Enfim, né? Eu amo as mídias sociais, eu gosto muito de compartilhar, não só vida profissional, como também pessoal, isso aí, porque nós temos vida, a minha rotina, né? As minhas viagens, os trabalhos, as Ana, leituras. Obrigada por esse momento que você compartilhou aí, né, sobre a sua história, parte, né, da sua história. Ela é coautora de um livro também, se vocês quiserem, procure ela nas redes sociais. Se inspira nessa mulher, porque foi incrível a gente poder compartilhar um pouco da sua história, porque a história dela tem muita coisa para ser contada, mas a sua história é maravilhosa. Eu queria dizer também que eu sou mãe da Jéssica. Mãe da Jéssica, linda, uma filha adotiva, tem 34 anos. Eu tenho um irmão que é um ano mais velho do que eu, tenho uma irmã que é mais nova, né? E hoje nós 3 somos juntada, ela é junta e misturada, essa mulher. E tem um marido maravilhoso. Que isso aí, o Claudião, nosso amigo, querido. Meu amor de carnaval, que virou. Então, assim, para as pessoas também acreditarem que aquelas coisas clichê, que não rola, que não pode. Gente, tudo que a gente quer e faz com amor, com vontade, com dedicação, pode. Ninguém pode nos dizer o que pode ou o que não pode. Nós temos que sentir no nosso coração o que faz sentido e manda ver. E manda, e faz o quê? Chama que é show! Então, galera, chama que é show. Curte e compartilha. Sou Rosângela Costa. Me encontra lá nas redes sociais e vamos junto porque chama que é show!